Faça a todos um bom dia. Dolores Silva aqui, sou terapeuta exclusivamente para os homens. Eu trabalho o aspecto das dores emocionais da criança ferida, no meu caso aqui do menino ferido. E o tema de hoje eu vou falar sobre como começar a livrar-se dessas dores emocionais, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: muitas vezes a gente acredita que não tem essas dores emocionais, ou se a gente tem, a gente não tem esse cuidado com relação a essas dores, porque a gente acredita que não olhar para elas, elas vão, não vou dar nem bola, isso vai passar, isso já foi. E a tristeza disso tudo é que toda a sua autoestima, todo o seu comportamento, todos os seus padrões que prejudica você está atrelado a essas dores emocionais. Então, por mais que seja desagradável as dores emocionais, porque ela é desagradável, e o cérebro, o nosso sistema nervoso faz de tudo para que a gente fuja desse assunto. O nosso cérebro faz de tudo para nos sabotar. O nosso comportamento, as nossas dores emocionais faz de tudo para a gente não olhar para elas conseguir aí sobreviver e continuar fazendo da nossa vida fazendo com que a gente tenha situações de vida cada vez mais complicadas, cada vez mais pesadas, e que a gente viva uma vida cada vez mais com muita luta, com muita tensão, acreditando nós que é assim que se vive quando se é adulto, e não é, né? Então, cuidar, começar a olhar para as dores as dores emocionais. O que são as dores emocionais, né? Então, dores emocionais são todas as vivências que nós, enquanto criança, fomos, à medida que a gente foi crescendo, foram sendo registradas dentro de nós. E esses registros estão aí dentro na nossa memória, criando o nosso conjunto, né, de comportamento. Por exemplo, os nossos padrões têm a ver com essas dores também emocionais, com tudo aquilo que a gente viveu. Mas para colocar de uma forma um pouquinho mais didática, então, a criança, o termo criança ferida, ela é o mesmo que dizer dores emocionais. Então, dores emocionais, quem tem dores emocionais tem uma criança ferida. Todas as dores emocionais que temos, que carregamos, cria o nosso padrão de comportamento, o nosso pensamento e o nosso sentimento. E esse pensar, esse sentir, o comportamento está interligado com as nossas emoções. Quando nós somos criança, quando nós nascemos, nós não temos tão desenvolvido, né, o nosso cérebro, a nossa racionalidade, né? Que é essa parte aqui, onde fica a parte central do nosso cérebro, no córtex central, né, frontal, que é justamente aonde fica ali todas as questões de racionalidade, de razão. Quando nós nascemos, todas as a nossa comunicação, a nossa interação, ela acontece através do sistema límbico, ou seja, das nossas emoções, da forma com que a comunicação, então nós choramos para mostrar as nossas emoções, nós choramos para mostrar as nossas necessidades, nós choramos e tudo isso está atrelado às nossas emoções. Então as nossas emoções, elas são constituídas, são armazenadas muito antes
do que a nossa racionalidade, do que as coisas que nós racionamos. Embora, assim, racionalidade e emoção é só para a gente entender o seguinte, que quando somos criança, nós temos muito mais registrado, o que registra dentro de nós é tudo aquilo que está envolvido com as emoções, porque somos emoções o tempo todo. As sensações, as coisas que chegam através de nós, através dos 5 sentidos, registra dentro de nós, através de todo o nosso sistema nervoso, com coisas específicas, hipotálamo e todo o conjunto de coisas que existe dentro de nós, memória que fica, todas as coisas que nós vivemos, tudo que a gente passamos, nós podemos não lembrar, nós podemos não ter assim registrado na nossa memória de lembrança, mas ela está dentro de nós. Todas as coisas que passamos, em tudo aquilo que vivemos está registrado em nós. Então, por quê? Porque é assim. Porque o nosso sistema nervoso, ele registra tudo, e rápido, e é um processo rápido. Quando a gente fez assim, a gente já registrou tudo que aconteceu. Então, essas dores emocionais, não ter presente, não estar presente sobre termos as dores emocionais é o que mais prejudica nós. Por quê? Porque para que a gente possa começar a se livrar das dores emocionais, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar disponível. Como assim disponível? Às vezes a gente acha na nossa cabeça, mas não no nosso comportamento, que a gente está assim querendo resolver as nossas questões. E quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a ter a dificuldade, a gente já, não, sabe de uma coisa? Não, eu já tô bem assim, já passou, deixa, eu já vivi até hoje desse jeito, dessa forma, eu vou deixar as coisas como estão para ver como é que fica, com a ideia, porque a gente tem uma ideia de que no futuro as coisas vão melhorar, mesmo não fazendo nada para melhorar, mesmo não fazendo nada para aquilo melhorar, nós acreditamos, assim, nós somos assim, no que tange a nossas dores, a gente acredita nessa história que a gente conta para nós. Por quê? Porque é uma forma que o nosso sistema nervoso tem de nos proteger, né? Quem não é visto, não é lembrado. Se eu não olho para as emoções, tá tudo bem. E o que acontece? A gente acredita que tá tudo bem a nossa vida. A gente está tão acostumado a viver com os nossos padrões de dores, de baixa estima, que acreditamos que esse é o normal, quando na verdade não é. Por quê? Porque quando a gente começarmos a tomar consciência dessas dores e percebermos que essas dores emocionais é o que faz com que nós, adultos, tenhamos tantas dificuldades em resolver as nossas questões de uma maneira leve, de uma maneira otimista, de uma maneira um pouco mais assertiva, tanto para que seja bom para nós, quanto para as pessoas a qual nós estamos envolvidos. Então, a nossa mania ou a nossa dificuldade, o nosso sistema nervoso, a nossa forma de pensar faz com que a gente nós acreditamos que, deixa isso daí, já foi, eu acho que não vai fazer diferença na minha vida. Só que se você tem baixa estima, se você tem dificuldade de relacionamento, se a sua vida, se você se sente não merecedor, se você acredita que você, em menor ou maior grau, não é bom o suficiente, é lógico que você tem dores emocionais. Eu posso garantir para você que todos nós
seres humanos, temos em maior ou menor grau dores emocionais. Mas não é isso que define isso, não é o que define, essas dores emocionais não é o que define, é o que nós fazemos com essas dores emocionais. Só que você pode imaginar assim, nossa, mas para mim tá tudo certo. E se eu disser para você que essas dores emocionais são dores tão dentro de você, tão internalizado, que você nem sequer percebe, que tem essas dores, que você nem sequer percebe, ai minha gata, Nandara, que você nem sequer percebe que você tem uma criança ferida, que você nem sequer percebe que está ferindo o seu filho, a sua esposa, os seus amigos, a você. Olha a minha gatinha aqui. Então, todos esses processos são processos de proteção. Por quê? Porque as dores emocionais não é algo que a gente, primeiro, queira lidar de forma espontânea. Segundo, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro também não quer lidar com isso. Por quê? Porque as sensações das dores emocionais, tá falando dor, nós fugimos, na nossa constituição humana, nós fugimos da dor e vamos pro prazer. Tudo que gera em nós prazer, nós vamos para cima. Nossa, estamos só a primeira. Mas quando se trata de dores, eu não, vai você, é outro dia, em outro momento. Então, as dores emocionais que afetam a nossa vida são dores, primeiro, são dores, na maioria das vezes, inconsciente. O que é o inconsciente? Inconsciente é que eu não percebo. Tá tão no piloto automático que eu não dou conta. Eu não percebo, por exemplo, vou contar uma história minha, né, para vocês. Eu lembro que eu levei o meu filho na escola e eu estava muito atrasada. E ele estava atrás, né, eu dirigindo, tal, ele tinha por volta se ele estava atrás, então ele devia ter mais ou menos uns 7, 8 anos. E eu levava ele, e ele entrava 1h da tarde, salvo engano. 1h, 1h10, uma coisa assim. E o que aconteceu? Quando eu fui levar ele certa vez, tinha um trânsito muito grande no local. E embora eu tivesse no horário, aquele trânsito que era assim, que estava preso ali, meu carro estava preso ali, não andava, não caminhava. E eu falei para ele assim, filho, abre a porta e vai seguindo, vai indo, porque era na virada, tava na rua principal, virando, já era a escola dele. E eu vou atrás, filho, porque senão vai fechar o portão e você vai atrás e você vai ficar sem aula. Vai, caminhão. E eu lembro, né? Essa história assim me marcou tanto, porque eu lembro que eu estava tão atrasada e tão preocupada que ele não perdesse a hora, porque eu não tinha onde deixar ele, que depois eu ia trabalhar, que eu entrava às 4. Ele foi, e tinha todo um esquema para ele voltar para casa, né? Então ele foi, mas quando eu olhei para os olhos do meu filho, assim, a carinha dele estava tão assustada, ele estava tão assustado, e eu falei, vai, eu vou indo, e eu obriguei ele a descer do carro e seguir normal. E, nossa, não, mas ele meu filho já tinha passado por muita coisa antes, já andava de ônibus sozinho, então não é o fato de eu ter feito isso pela primeira vez, mas aquele olhar do meu filho,
né? Aquele olhar de eu registrei, eu fiz a leitura de medo, né? Ele tinha um olhar de, de desespero e que eu não me dei conta na hora que aconteceu. Na hora que ele desceu e fechou e saiu correndo, né? Porque era assim, virou a esquina, já estaria. Eu tava aqui, eu não conseguia nem embicar o carro. Era o quê? 4 carros na minha frente. Era o suficiente para entrar e colocar ele, mas eu não ia conseguir. E aí eu falei, filho, desce e tal. A leitura que aquele evento que registrou em mim, registrou. Quando ele fechou a porta e saiu correndo, eu levei mais 20 minutos para entrar e até mesmo virar assim, para ir direto pro ir atrás dele, conforme eu prometi que ia. Aquilo doeu tanto em mim. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. Porque o olhar do meu filho me lembrou a minha criança, o meu desespero. Porque eu fui para a escola, eu ia para a escola sozinha, com uma amiguinha. E eu fiquei com tanta dó do meu filho. E aí eu cheguei, eu perguntei, e aí, filho, tudo bem? Ele falou, não, mãe, foi tranquilo. E ele fala que ele não lembra na época que eu cheguei e perguntei como foi, se ele ficou com medo. Ele falou, não, eu só fiquei preocupado de você perder a hora. Quer dizer, o olhar dele foi que eu estava preocupada de eu perder a hora para ir trabalhar. E no caso dele, eu preocupado pelo olharzinho dele. A leitura que eu fiz do meu filho foi... Eu olhei no meu filho e me vi pequena. Já o meu filho olhou para mim e ficou preocupado se eu ia ou não conseguir ir para o meu trabalho. E aquilo registrou para mim de uma maneira dolorosa. Eu comecei a falar, meu Deus do céu, eu nem perguntei se ele conseguia. Meu Deus do céu. Aí eu falei, ô filha, a mãe nem perguntou se você conseguia fazer, a mãe já deu uma ordem, pediu para você fazer, acelerou você. Ele falou, não mãe, tá tudo bem. Eu só fiquei preocupado se você ia conseguir, porque você estava preocupado com o horário, se você ia conseguir, mas deu certo. Ele falou assim, já estava fechando o portão. E eu fiquei assim, até hoje essa história, né, de ver o que eu fiz, da forma que eu fiz com meu filho, até hoje isso registrou dentro de mim de uma maneira dolorosa. Porque por algum motivo ou outro, eu trouxe à tona ficou registrado ali, o mesmo olhar que ele teve, o meu olhar infantil, o meu olhar de criança, desesperada. E por que eu tô contando isso, né? Porque as dores emocionais, elas não têm um tempo de vida útil. Elas estão aí para sempre. Uma vez que está machucado, a gente pode não acessar, mas aqueles processos acontecem de forma mecânica e criando os nossos padrões. Então imagine isso somado com outras coisas e mais outras coisas e mais outras coisas, forma quem eu sou hoje, forma a pessoa que eu me comporto hoje, forma a minha personalidade. Então, o que é personalidade, né? Personalidade é o meu jeitão, é o jeito como eu penso, como eu me comporto, como eu ajo perante as pessoas. Quando nós somos crianças, quando nós nascemos, nós somos essência. Nós não temos personalidade, nós somos uma criatura adorável, essencial. Nós somos essência pura. Nós não temos ainda
esses padrões que à medida que a gente vai crescendo, vai sendo programado. Os padrões do que eu gosto, a cor que eu gosto, o time que eu gosto, a comida que eu gosto, tudo isso são programações que vai acontecendo à medida que a gente vai começando a ter acesso a essa racionalidade. Então, nós vamos sendo programados à medida que a gente vai crescendo quanto à religião, quanto aos nossos sentimentos, quanto à visão que a gente tem sobre nós. Vai havendo uma programação. E essa programação é a minha característica enquanto personalidade. Então, existem personalidades que são mais austero, mais agressivo. Eu sou uma delas, né? Que a pessoa assim é mais militar. Eu tenho essa característica, porque o meu pai tinha essa característica, a minha mãe tinha essa característica, os meus irmãos têm essas características. Mas existem pessoas de personalidade mais assim, mais tranquilas, né? Que não impõem, não é militar, né? Que são mais gentis, mas também é característica de personalidade. Depende do veículo, depende da forma, depende do ambiente, a forma com que a gente se mostra ao mundo é a forma com que a gente foi programado, ou seja, essa personalidade que a gente tem, que está dissociada da nossa essência, né? Porque essência é tudo aquilo que nós somos em essência, que não muda nunca. Nós somos essencialmente amor, nós somos essencialmente amor incondicional. Nós temos esse amor dentro de nós. Somos esse amor dentro de nós. Nós temos muitas características enquanto ser humano, dentro da nossa essência, mas enquanto pessoa humana, a gente vai sendo moldado à medida do ambiente, do DNA e daquilo que acontece com a vida, o que a gente faz com aquilo que acontece com a nossa vida. Então essas dores emocionais, que é o conjunto, né, dessas coisas que carregamos dentro, que registrou dentro de nós como dor, né, como sensações ruins. É claro que por ser sensações ruins, o nosso sistema nervoso não vai deixar a gente acessar com tanta facilidade. Aí você fala assim, então, até o nosso sistema nervoso não quer acessar. Não é por uma questão de sabedoria. É porque para acessar essas dores, para começar a trabalhar e se livrar das dores emocionais, é preciso ter uma intenção intencional. A gente precisa estar disponível. Se eu não tiver e você não tiver, se você não tiver disponível para olhar para dentro, para começar a mexer nessas dores emocionais, esse processo não acontece. Por que não acontece? Porque eu começo a não ter... Primeira coisa, por quê? Porque para se livrar dela, eu preciso reconhecer. Para mim eliminar alguma coisa, né? Eu tenho que saber o que eu quero eliminar. Eu preciso ver o que eu preciso eliminar. Eu preciso saber se eu quero eliminar. Então não tem como a gente começar a dizer, eu vou eliminar, eu vou... não tem como eu querer trabalhar dores emocionais, querer melhorar minha autoestima, querer melhorar minha autoimagem, para que isso molde e melhore o meu comportamento diante as áreas da minha vida, se eu, por exemplo, não estou disponível. Então eu tenho que estar disponível para olhar para essas dores emocionais. Por isso que olhar para dentro é um ato de coragem. Eu chamo que é um ato de coragem. Porque não é para qualquer pessoa. Veja bem, vamos pensar aqui. Quem em sã consciência
quer mexer em feridas? Quem, em sã consciência, a pessoa que sabe, que tem consciência que está ferido, que aquilo não vai melhorar, que essas dores emocionais estão impactando a sua vida de forma negativa. Então, quem em sã consciência vai mexer são as pessoas que estão olhando, que estão disponíveis. Se você não estiver disponível para olhar essas dores emocionais, não vai acontecer nada. Você vai ficar aí falando, terapia não é para homem. Eu já fiz terapia. Não funciona. Para mim não funciona. Por quê? Porque você não estava disponível. O segundo aspecto, para começar a se livrar dessas dores emocionais, é tomar consciência que essas dores causam um estrago absurdo em você. Aí você fala assim, mas eu acho que não é bem assim. Tudo que afeta de uma maneira negativa, que faz com que você abaixe a sua autoestima, tudo isso afeta você em todas as áreas. Por quê? Porque a autoestima é um motor que nós temos para ir e resolver qualquer área da nossa vida. E se a nossa autoestima estiver baixa estima, nós estamos aí afetados pelas dores emocionais. Um outro aspecto também das dores emocionais são as feridas que elas têm. Pessoas feridas ferem aos seus. Eu sou uma pessoa ferida, você é uma pessoa ferida. Mas qual a diferença? A diferença está na conscientização. Eu saber que eu sou ferida. Se eu sei que eu tenho uma ferida, o fato de eu ter consciência que eu tenho as feridas emocionais, que a minha criança é uma criança com as feridas emocionais, só isso me dá aí uma empatia, uma benevolência, tanto comigo quanto com as outras pessoas. Paciência. Né? De estar ali, de não julgamento perante as outras pessoas. Então eu começo só pelo fato de eu tomar consciência, eu já começo a modificar todo o meu comportamento de julgamento, de impaciência com aquela pessoa que a gente tem que lidar. Entende? Outro aspecto, né, de começar a se livrar dessas dores emocionais é a gente... Ai, que bonitinho! Olha que vem nos visitar. Não, vou ver ali. Olha ali. Ai, não sei se deu pra ver. Olha. Meu Deus. Ai, eu perdi ali, ó. Ai, não sei se eu gravei certo, mas voltando, desculpa a distração. Então, quando a gente tem essa... Dandara, vem pra cá. Minha gata saiu correndo. Quando a gente começa a tomar consciência dessas dores emocionais, começamos, de fato, a se livrar delas. Então, o primeiro passo é conscientizar-se. E como é que a gente se conscientiza? Primeiro, tendo coragem de olhar para o mundo de dentro. Segundo, desenvolvendo a empatia, a benevolência dentro de nós mesmos, para conosco mesmo. Se eu sou gentil, se eu sou benevolente, se eu sou amorosa comigo, eu posso dar aquilo que eu tenho. Então é dando que se recebe. Ou seja, se eu começar a melhorar em mim, isso vai repercutir no meu mundo externo. Tudo que acontece no meu mundo externo é reflexo do meu mundo interno. Então, quando eu começar a ter gentileza comigo, quando eu começar a olhar para tudo isso com disponibilidade. Às vezes a gente fala assim, como assim disponibilidade?
A disponibilidade acontece quando eu tomo consciência, quando eu começo a olhar para tudo isso e quando eu começo a dizer, ok, vou fazer algo com tudo isso. Vou realmente me propor a terapeutizar, vou me propor a limpar, vou me propor a curar. E não importa qual ferramenta você use. Todas elas. Não importa que segmento, que terapia, que ajuda você vai buscar. Todas as ajudas. Tudo começa com opa, eu tenho esse problema. Depois que eu tenho esse problema, eu começo a ver, puxa, o quanto esse problema me prejudica. Somente tomando consciência é que a gente fica disponível para começar a lidar com todas essas dores emocionais, que não é uma tarefa fácil, que não é uma tarefa tranquila, porque requer da gente disponibilidade, requer que a gente fique vulnerável, requer que a gente lide com sensações desagradáveis. Nossa, como dói o sentimento de humilhação. Como dói o sentimento de rejeição. Como dói a sensação de que nós podíamos ter aquilo, mas não nos sentimos merecedores porque acreditamos que não somos bons o suficiente. Como todas essas sensações doem no nosso corpo. Porque essas sensações, essas dores emocionais produzem em nós uma química desagradável. E a gente só muda isso quando a gente se disponibiliza. Então, como que eu me disponibilizo? Começo a aceitar que eu preciso mudar. Começo a olhar para dentro. Começo a ver os estragos e as dificuldades que essas dores emocionais vêm me causando. Mas, acima de tudo, começo a fazer algo por mim. Então, esse é o processo. E não é uma tarefa fácil. É uma tarefa para poucos. Existe uma frase que eu achava estranha, mas agora faz todo sentido, né? Para mim hoje. Meninos, né? Meninos fazem o que quer. Homens fazem o que precisa fazer. Então, enquanto nós continuarmos com comportamento no que tange as nossas emoções de meninos, e principalmente meninos feridos, nós não vamos melhorar nada em nenhuma área da nossa vida. E o resultado é sofrimento, peso, uma vida pesada, sem leveza, sem alegria, sem distração, sem divertimento. Porque a criança ferida não só carrega feridas, pelo fato dela estar ferida, ela também não consegue se manifestar como a nossa curiosidade, como a nossa alegria, que vem da nossa característica da nossa criança, que é necessário para a vida, para ter uma vida leve, para ter uma vida tranquila, para ter uma vida saudável. Então, todo o processo começa com a nossa disponibilidade. Eu convido você a ter coragem e, acima de tudo, de entender que, por mais difícil, doloroso que sejam as dores emocionais, hoje nós temos muito mais recurso que os nossos pais, você e eu. Então eu convido você a curar esse menino ferido, porque menino ferido cresce, vira adulto e depois vai ferir os seus filhos. E isso vai passando de geração em geração.
Então eu convido você a acessar, a vir comigo nesse trabalho de formiguinha. Mas é um trabalho que eu não vou e nem você vai conseguir sozinho. Então vamos juntos aqui. Eu tô aqui disponível para você que é homem. Eu dou um beijo em você. Desejo a você um ótimo dia. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Faça aqui um comentário e diga para mim o que você achou dessa minha live. Um beijo, um abraço e ó, obrigada pela sua presença aqui.